Esse é o Conexão Futura, na tela do seu canal Futura, e você também pode acompanhar a gente ao vivo pelo live streaming do site futura.org.br. E hoje é dia do nosso quadro Aprendiz Legal. O governo brasileiro se comprometeu a erradicar as piores formas de trabalho infantil até o fim desse ano de 2015 e todas as formas até 2020. De acordo com a lei do aprendiz, é proibido que qualquer jovem com idade abaixo de 16 anos trabalhe, a não ser na condição de aprendiz. O artigo 3 da lei cita que o trabalho do menor não pode de forma alguma ser feito em locais que tragam prejuízos à sua formação, por exemplo, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, nem que ofereça risco e muito menos em horários que impeçam a frequência do menor à escola. Nós vamos conversar agora direto de Campinas, São Paulo, por telefone com José Roberto Dantas Oliva, que é juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sobre essas questões todas. Muito bem-vindo, José Roberto, ao Conexão Futura. Boa tarde, eu é que agradeço pela oportunidade. Bom, a gente sabe que existe também uma política de fiscalização, a política pública realmente também propõe isso, a ação dos órgãos competentes, mas por que o trabalho infantil ainda é uma realidade brasileira? Olha, nós ainda temos 3.188.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando, uma realidade perversa, cruel. O governo brasileiro e o Estado brasileiro vem sendo citado como exemplo no mundo todo de combate a essa chaga social, mas o fato é que nos últimos anos a gente verifica que houve uma desaceleração no processo de erradicação do trabalho infantil. E são vários fatores que contribuem para que ele ainda exista, dentre os quais o cultural. Algumas pessoas ainda consideram bom a criança ou adolescente começarem a trabalhar desde cedo. São mitos que são alimentados e que, infelizmente, nós ainda não conseguimos tirar da consciência das pessoas que isso é um malefício. Agora, legislações como a lei da aprendizagem vêm ajudar a se configurar um outro quadro cultural em relação a isso, José Roberto? Sem dúvida alguma, porque é uma modalidade de trabalho protegido, em que o aspecto produtivo cede e o aspecto formativo educacional ganha mais espaço. Então, a aprendizagem, que é obrigatória para os empregadores, para os empresários de um modo em geral, a lei exige que de 5% a 15% do quadro das empresas seja constituído de aprendizes. Ela possibilita, sim, uma porta aberta para o primeiro emprego, para o mercado de trabalho, mas uma porta válida, né, uma vez que se dá ênfase ao aspecto educacional e profissionalizante. É importante a gente diferenciar, porque se fala também trabalho infantil, inclui os adolescentes. O que diferencia um aprendiz de um trabalho que não está dentro dessa legislação? Veja, você falou das piores formas de trabalho infantil, né? Ela envolve, por exemplo, e muita gente não sabe, o trabalho infantil doméstico, que no Brasil, depois de regulamentada a Convenção 182 da OIT, engloba, é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. E sendo assim, essas pessoas não podem trabalhar antes dos 18 anos. Quer dizer, Dê alguns exemplos, por favor, José Roberto. Por exemplo, a atividade de babá. O que caracteriza o trabalho doméstico? O trabalho doméstico, você bem disse, babá é doméstico. Tudo que se destine à prestação de serviço sem finalidade lucrativa para pessoa ou família no âmbito e para o âmbito residencial dessas pessoas é considerado trabalho doméstico. Então, qualquer atividade, enfermeira, por exemplo, pode ser uma trabalhadora doméstica, qualquer atividade que é realizada para o âmbito domiciliar é considerado doméstico. E as babás, é comum as pessoas terem a impressão de que é possível contratar babás antes de completar os 18 anos. E não é mais. A própria lei complementar que instituiu o trabalho, que regulamentou o trabalho doméstico no Brasil, lei complementar recente, que estendeu parte dos demais direitos dos trabalhadores aos trabalhadores domésticos também, ela proíbe terminantemente o trabalho antes dos 18 anos, porque essa é uma das piores formas de trabalho infantil. Agora, então, é importante
É importante saber, então, que para estar dentro da lei de aprendizagem existe um contrato, tem que ser feito por empresas, inclusive micro e pequenas empresas não estão inclusas na legislação. Por quê, José Roberto? As micro e pequenas empresas estão desobrigadas pela lei de contratar aprendizes, o que não significa que não podem fazê-lo, tá? Importante fazer essa diferenciação. São obrigados. As micro e pequenas empresas estão desobrigadas. Certo. Agora, o que precisa se tomar atenção ao assinar esse contrato de aprendiz? Tem que observar que a forma deve ser escrita, então é um tipo de contratação que tem forma prescrita na lei, que se não for observada pode transformar esse contrato num contrato nulo. O contrato é por prazo determinado, de no máximo 2 anos. Ele envolve pessoas com idade de 14 a 24 anos de idade. Se for pessoa com algum tipo de deficiência, essa idade máxima pode ser ampliada. Há que, se existir uma inscrição em programa de aprendizagem, o ensino deve propiciar formação técnico-profissional metódica, então tem todo um aspecto pedagógico envolvido aí, tem que haver um método de ensino que seja compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico do adolescente, especialmente. E o aprendiz também tem suas obrigações, deve realizar suas tarefas com zelo, com diligência. Então é um contrato protegido, que é um contrato de emprego, sim, mas um tipo especial de emprego. Portanto, sendo contrato de emprego, ele exige, inclusive, anotação na carteira de trabalho e previdência social do aprendiz, adolescente ou jovem. Certo, porque, na verdade, não são todas as empresas, ainda é uma minoria que aderiu a essa lei, sendo que ela é obrigatória, e existem programas como, por exemplo, o Aprendiz Legal, que justamente fazem essa mediação e essa conscientização a respeito da importância dessa admissão dos jovens. Infelizmente, essa lei durante muitos anos tem sido solenemente ignorada. Talvez porque haja falta de cursos e vagas suficientes, ou talvez porque os empresários ainda não tenham se dado conta também de que o cumprimento da legislação pode beneficiar as próprias empresas, no sentido de propiciar a formação de trabalhadores e obter um quadro de trabalhadores muito melhor qualificado, o que vai, sem dúvida nenhuma, trazer retorno para esses empregadores, porque após o término do contrato de aprendizagem, não há necessidade de desligar o aprendiz. Você pode transformar um contrato que foi de aprendizagem em um contrato de emprego comum, obtendo um trabalhador que você mesmo, empresário, qualificou. Ajudou, né, a construir, né, a experiência. Nenhuma. Olha, José Roberto, muito obrigada pelas informações que você trouxe aqui. Parabéns pelo trabalho feito aí na região de Campinas e até uma próxima. Eu é que agradeço. O trabalho, inclusive, é nacional. Tem um programa de combate ao trabalho infantil da Justiça do Trabalho, que envolve o Tribunal Superior do Trabalho e todos os 24 tribunais regionais do trabalho do país. Obrigada, José Roberto. Inclusive, eu vou aproveitar e mostrar para vocês a cartilha do Tribunal Superior do Trabalho, que fala justamente das principais perguntas e respostas às 50 essenciais dúvidas a respeito da proteção ao trabalho decente do adolescente e aprendizagem. É uma publicação distribuída gratuitamente, não só em papel, mas também está acessível pela internet no site tst.jus.br. Lembrando que a lei da aprendizagem está em vigor há 15 anos e determina que empresas de médio e grande porte contratem jovens de 14 a 24 anos como aprendizes. Mais do que uma obrigação, a lei de aprendizagem é um instrumento de transformação social. O cumprimento da lei dá início a um ciclo do bem, digamos assim, onde os jovens se qualificam, as empresas se arejam, se renovam e a economia gira, o país cresce. Então, lembre também de acessar o site aprendizlegal.com.br
que é uma ação justamente para fazer esse tipo de mediação. Na nossa próxima entrada no Conexão Futura, nós vamos falar sobre sustentabilidade. O que é mito e o que é verdade quando a gente fala em reciclagem, em uso da água, por exemplo. A questão parece ser bem mais difícil de se responder do que parece, mas a gente vai tentar fazer isso aqui ao vivo no estúdio. Você faz parte dessa discussão. Desde já você pode mandar sua questão pelo Face, pelo Twitter, o @Canal Futura, ou se preferir, pode usar o nosso WhatsApp, que é o 21 968 668 414. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10, e eu te espero aqui mesmo.